Primeiro, obrigado por ter vindo aí. Eu queria bater um papo com você para a gente registrar a sua passagem no voleibol, mas para a gente que é do vôlei de praia é muito importante que foi uma passagem marcante sua, né? Apesar de tão jovem, você ainda é jovem. Mais ou menos. Mas eu queria saber assim, como é que o voleibol, primeiro o voleibol começou na sua vida e depois como você chegou no vôlei de praia. Sim, bom, queria agradecer primeiro essa iniciativa aí tua para poder contar a história um pouco dos técnicos, dos treinadores do voleibol, não só da quadra como da praia, principalmente, que eu acho que esse é o grande objetivo. Que queira que não, acho que quando se iniciou isso, muitos técnicos são oriundos da quadra e vieram desbravar talvez esse mundo da vôlei de praia por oportunidades. E comigo não foi diferente. Eu sou de Curitiba, eu sempre joguei em Curitiba, nunca fui um jogador de nível profissional, nunca, na minha época não tinha ainda times fortes ali na região da minha cidade. E aí, assim que eu completei 18 anos, entrei na faculdade, comecei a fazer educação física e já comecei a trabalhar com escolinhas, que é o processo normal do treinador ali que quer começar com o vôlei, como outras cidades. Curitiba também segue esse mesmo processo. E aí eu comecei a dar treino e tal, e quando chegou o projeto do Rexona em Curitiba, com o Bernardinho, aí a possibilidade maior de você começar a escutar de outros profissionais, né, que vinham com tanto know-how. Comecei a frequentar esses treinamentos pela parte da manhã, na qual eu tinha tempo para ir lá, e ficava escutando e ajudando com bola e tal, braço ali, atacando. Você não jogava mais? Não jogava mais, era só técnico de dois clubes, de um clube e uma escola que eram parceiros na cidade, e eu ajudava. E aí, acho que depois de uns 3 ou 4 anos ajudando ali, pintou a oportunidade de me tornar um dos auxiliares técnicos mesmo, ser contratado pelo projeto. E aí eu fui contratado para fazer o serviço de auxiliar técnico ali, ajudar, porque o Bernardinho se afastou uma temporada e o Hélio assumiu como técnico. O projeto era no Tarumã, lá em Curitiba. E aí eu fui contratado, comecei a minha primeira experiência com vôlei profissional, né, na Superliga e tal, minha primeira Superliga. E aí eu comecei a ajudar o Hélio ali. E uma das minhas funções era filmar jogos, porque naquele início do projeto lá, a gente tinha a Roberta Gili, que todos conhecem aí do mundo do vôlei. Ela começou a desenvolver um programa de estatística dentro do voleibol de quadra, já um tempo antes, com o apoio do Bernardinho, apoio da Letícia também, uma época, e ela começou a implantar esse programa de estatística dentro do vôlei, do Rexona. Você falou agora isso, eu lembro que a primeira vez que eu acho que eu ouvi falar, ouvi você assim, na praia, no ambiente da praia, eu acho que você trabalhava com a estatística junto com a Lu. Isso aí. Então, daí aconteceu isso. Isso era que ano? Era 2004. 2004. Porque daí o que aconteceu? Daí eu comecei a fazer isso para a Robertinha lá no Rexona. Quando chegou 2004, isso foi o ano de 2002 que eu fui chamado para trabalhar lá. Daí eu fiz temporada 2002, 2003, 2003, 2004. Quando chegou 2004, em março, fevereiro de 2004, o Hélio me avisou que o projeto ia ser transferido para o Rio de Janeiro, que ia sair de Curitiba e ia para o Rio de Janeiro. E que provavelmente eles não iam poder levar todos os profissionais e tal, então era bom estar preparado, porque a temporada estava para acabar e as coisas iam se encerrar naquele formato ali. Nesse mesmo dia eu estava enviando alguns vídeos para a Roberta para São Paulo, que ela não ficava em Curitiba, ela recebia esses vídeos, preparava em São Paulo e devolvia para a gente estudar os adversários e tal. Que era uma prática muito comum no vôlei de quadra até então, né? Você ter esses dados, estatística e tal, e se preparar para os adversários. Aí a Roberta falou para mim, cara, eu comentei com ela, falei, pô, Roberta, o Hélio me avisou aqui que o projeto vai para o Rio e tal, que pena que não vai dar para continuar e tal. Ela falou, olha, tô acabando de sair da CBV agora, tive uma reunião com o pessoal, a praia está contratando o meu programa para servir de apoio para as duplas que vão jogar os Jogos Olímpicos de 2004. E aí eu estou precisando de alguém. Você teria interesse em ir para ajudar as duas duplas masculinas, que eram naquela época Ricardo Emanuel e Márcio Benjamin. E no feminino era Adriana Biachelda e Ana Paula e Sandra. A Lu iria pelo feminino e eu daria o apoio pelo masculino.
Aí eu falei, poxa, uma chance de ir para uma Olimpíada, primeira coisa. Já era o ano olímpico? Já era o ano olímpico. Já tinha acontecido o ciclo, já tinha ser o último ano. Já estava no finalzinho da corrida olímpica, já estava determinado que já ia fechar a corrida. Times, mas eu acho que já estava definido, não tinha mais como escapar daquilo ali. Tinha a data ainda aberta, mas estava definido. E aí eu falei, porra, primeira Olimpíada, vou poder correr o circuito mundial de vôlei de praia. Porra, daí eu falei, vou arriscar, né, cara? Daí pedi dispensa nos meus trabalhos em Curitiba, eu comecei a trabalhar no Rio. Aí você mudou pro Rio. Fui pro Rio com a Luciana para ela me ensinar, mexer no programa adaptado para praia. A gente começou ali junto com a Letícia, que a Letícia já era uma apoiadora mais forte do programa, né, de estatística. E a CBV dando todo o suporte, e ali eu comecei meu nome no vôlei de praia. Aí comecei a trabalhar, aí por abril ou maio, acho que as duplas começaram a sair para jogar o circuito mundial, e aí que eu encontrei com os treinadores, comecei a andar o circuito mundial todo. Naquela época tinha, acho que o Franco estava jogando com o Tandy ainda, era o Leão o técnico, tinha, acho que o Arley estava jogando, acho que tinha Pedro e Juca, tinha várias duplas assim, bem fortes naquela época, mas o Ricardo Emanuel e o Márcio Benjamin já estavam bem à frente, já definido na corrida. Acho que o Franco e o Tandy talvez tinham alguma chance, mas acabou se eliminando nas primeiras etapas. E aí eu fui pro vôlei de praia e comecei a ajudar com essa parte de estatística. Só que quando eu cheguei no vôlei de praia, uma coisa curiosa, todo mundo achava que eu era técnico em informática, que eu só sabia mexer com estatística. As pessoas falavam assim, pô, tem um gênio aí, cara, tem um cara que sabe tudo de... mexia lá e fazia filmagem, programa e tal. E, pô, tinha gente que era engraçado, assim, que via muito jogador quando a gente estava jogando fora, vinha me perguntar sobre a opinião sobre equipamento, sobre... o que você acha? Virou um consultor, daí eu era consultor técnico de equipamento. Eu falei, não, cara, daí aos poucos, as duas comissões técnicas, que era o Ronald com o Márcio Benjamin, o Cajá, né, o Gilmário e Ricardo, com o Ricardo Emanuel, foram descobrindo que eu podia ajudar nos treinos dos caras. Porque eu subia no caixote, atacava, sacava, comecei a ajudar. Os caras falaram, pô, cara, você ajuda? Eu falei, não, cara, eu sou técnico de vôlei, que eu só estou desenvolvendo o programa aqui e tal. E aí comecei nessa corrida olímpica aí, de 2004, eu fui com eles assim até o final dos Jogos Olímpicos, né, ajudando. Aí quando chegou na época dos Jogos Olímpicos, o Marcelinho Wagner, que era o diretor de vôlei de praia da época, me chamou e falou, olha, além de tudo eu preciso que você gerencie o apartamento que a gente vai colocar até de apoio para as duplas olímpicas ficarem, as comissões técnicas, o staff, né? Porque já estava com 3 funções, já estava ajudando no treino, já estava fazendo estatística, já estava gerenciando. E foi muito legal, porque a gente alugou um apartamento em Glifada, que era perto da arena ali, da onde eram os jogos, e aí eu comandava. Daí eram 4 quartos, cada quarto tinha sua comissão técnica dentro, então um quarto tinha a comissão técnica do Ricardo Emanuel, outro quarto do Márcio Benjamin, outro quarto da Sandra e da Ana Paula, e o outro da Sheldon e Adriana. E eu coordenava aquilo ali, pegava, comprava comida, fazia almoço, tinha carro, já tinha nessa gerência. Ele sempre teve um olho bom, né? Bom. Aqui cara, encaixa. Ele levava com uma leveza as coisas e falava, não, cara, vai dar certo, tá aqui o cartão, vai lá, compra, tá aqui o carro para você fazer essa ajuda aí dos caras e tal. E aí eu fui fazendo. E aí ganhando lá, né? Acabou culminando com a medalha de ouro do Ricardo Emanuel e tal, e tudo, e foi tudo uma maravilha pra mim, putz, já ali já tinha conhecido, sei lá, 4, 5 países, visto aquelas etapas do vôlei de praia que são sensacionais e tal, tava feliz da vida, só que daí, pô, cara, cheguei em Curitiba, depois de tudo isso, não tinha mais emprego, né, cara? Tinha um emprego lá que os caras me mantiveram, porque naquela época não era obrigatório. A história da Cinderela, né? Pois é, acabou, virou abóbora. Porque daí foi assim, a liberação era, como eram instituições privadas, então era opcional eles me liberarem ou não. E aí eu tive que realmente pedir as contas, e a outra falou, não, vai, depois a gente conversa quando você voltar. Só que realmente, quando voltei com o emprego só, não era o suficiente, era meio apertado. Deixa eu fazer uma pequena curiosidade minha. Você cuidava da estatística, né? E é normal, primeiro que estava no Brasil, estava começando, engateando essa coisa de estatística, você deve ter se aproximado muito das comissões, porque Sim. o técnico consulta muito. Então, a sua aproximação com os treinadores veio... Também, porque discutia também tática de jogo, né? Assim, porque... primeiro eu entendi como é que era o processo do vôlei de praia e discutia tática, falava, né, algumas coisas de parte técnica, que era fácil de visualizar, que era meio parecido e tal. E eu preparava o material
e organizava um relatório, um dossiê dos adversários e entregava para o treinador estudava, e aí às vezes me perguntava, falou, pô, e aí, o que você achou dos caras? Eu falei, cara, achei que aquele cara ali, momento importante, errava, a hora que ele errava uma bola, se sacasse de volta nele, ele dava essas estratégias. Assim, algumas pessoas, eu acho muito importante o cara ter essa visão do jogo. Às vezes o cara entende de tudo, faz o corte, faz o que, como é que você quer. Ele te entrega, mas eu gosto quando o cara dá fechado, dá também. E aí quando isso é uma vantagem estatística, na quadra acontece também. O cara fica vendo muito jogo, começa a ver direto o cara fazer a mesma coisa. Sim. E bate o olho e daí traz informações importantes. Desde que o cara entenda também, né, assim, o mínimo ali para falar. E mas geralmente os estatísticos assim são envolvidos com essa parte técnica também, então trazem boas informações. E daí eu fazia isso. E aí até então foi super bom, eles aproveitaram, tal, deu tudo certo. E aí quando eu voltei para Curitiba, eu estava só com esse emprego, e eu falei, cara, e agora o que eu vou fazer? Daí eu estava começando a me reorganizar, né? Aí em outubro, eu acho que em outubro, o Cajá me ligou, falou, pô, e aí, como é que você tá, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tô bem, e você tá aproveitando aí o título, né, de campeão? Ele falou, tô, mas é o seguinte, fui contemplado para ser agora aluno de um mestrado que sempre foi meu sonho fazer, só que vai ser fora de João Pessoa, vai ser em Natal, que era do lado. Só que ele não conseguia conciliar mais a rotina de ter que estudar e dar treino pro Ricardo Emanuel. Ele falou, cara, eu me identifiquei muito pelo trabalho, gostei muito da nossa proximidade ali de conversar sobre as coisas e tal. Você não tem interesse em vir para cá e trabalhar comigo nisso? A gente se divide, vou te dando as dicas, a gente planeja junto, você executa no começo. E aí eu fui, cara. Engraçado, assim, as pessoas também falavam, por você ser de Curitiba e o Emanuel também. Também é de Curitiba. Não, o Emanuel é que... Não foi nada, não teve nada a ver. Eu conheci o Emanuel quando o Emanuel acho que 2 anos mais velho que eu. Então a gente jogou junto no mesmo clube, a gente era do mesmo grupo assim de vôlei. Só que depois ele foi embora, foi para os Estados Unidos quando decidiu jogar vôlei de praia, e a gente nunca mais teve um contato assim tão próximo. E quando a gente se encontrou nos jogos em 2004, lógico, a gente lembrou e tal, teve, mas o convite partiu do Cajá. E aí ele falou, cara, pô, é muito legal tal. Eu falei, cara, daí conversei lá com a minha família, era solteiro, tá tudo certo. Falei, eu vou embora. Peguei e fui, cara, né? Foi pra João Pessoa. Daí fui para João Pessoa e aí fiquei morando lá de 2004 a 2010 com eles, e daí tive a oportunidade de desenvolver várias coisas, porque eles eram muito assim, ele e o Rossini, né? Eles tinham empregos públicos, então eles não conseguiam ficar muito tempo no centro de treinamento lá. E ali, quando eu cheguei com eles lá, eles falaram, olha, você tem autonomia de desenvolver no centro aqui o que você achar que é importante fazer. Aí a gente começou a pensar, começamos a colocar outras categorias, começamos a colocar uma escolinha, começamos a movimentar, colocar o vôlei feminino, e aí o centro começou a crescer, porque a gente precisava rentabilizar aquilo ali, né? Naquela época, você sabe que funcionava, não tinha salário fixo, o pessoal, a tradição era receber a premiação dos jogadores. Para mim, realmente, eu também pensei nisso e valeria muito a pena, porque o Ricardo Emanuel estava sempre no topo, sempre chegando em grandes premiações e tal. Mas aí a gente foi estruturando o centro deles, tá? E foi colocando um monte de dupla. Tanto é que a gente chegou uma época no circuito, a gente chegou a ter 6, 7 duplas nossas, assim, participando. E era uma loucura, né? Porque você tinha que atender uma, atendia a outra, saía de um jogo, ia para outra quadra. E quando o Cajá ia, ajudava, senão não dava. O João Pessoa é uma referência no vôlei de praia, um lugar onde aconteceram todas as etapas e tem essa tradição. Mas eu lembro que as pessoas se mudavam para João Pessoa, tinha muita gente morando lá. Isso, porque era barato, né, cara? Naquela época era super bom, a cidade é agradável até hoje, mas o custo de vida era barato, e daí a gente começou também a fazer isso. Começou a oportunizar que jovens atletas, mesmo de fora, fossem lá montar seus times e trabalhar conosco, porque interessava para a gente fazer essa... E a gente teve muita gente passando por lá, né? Eu acho que logo que a gente conseguiu montar, o Jorge e o Renato foi uma dupla efetiva que a gente montou, que o Jorge jogava com o Guto anteriormente, era até um projeto, fazer com que eles andassem, mas aí acabou a dupla separando e a gente pegou o Jorge e o Renato, que o Renato já era um potencial, e formamos esse daí como se fosse uma segunda dupla nossa para trabalhar com o Ricardo Emanuel. Deu super certo. Deu super certo. Na semifinal ali. E aí surgiu a oportunidade. A primeira vez surgiu uma oportunidade de a gente naturalizar uma dupla brasileira para um outro país e jogar uma Olimpíada. A gente estava em um campeonato, acho que em Portugal, se não me engano, apareceu
presidente da Federação da Geórgia, se identificando como amigo dos dirigentes do Brasil, que já tinha conversado sobre esse assunto, e eles tinham autorizado vir falar com a gente, ver se a gente teria alguém para indicar brasileiro para se naturalizar georgiano e jogar os Jogos Olímpicos. Aí a gente falou que teria o Renato e o Jorge, a gente falou daí, pediu autorização, formalizou esse pedido de autorização, se a CBV liberaria, e aí foi liberado, realmente falou, não, vocês estão autorizados, podem fazer, que não tem problema e tal. Aí a gente conseguiu fazer todo esse trâmite de naturalização. E eles foram jogar e se tornaram um quarto lugar de uma Olimpíada. Essa coisa do Jorge e do Renatão foi incrível, porque assim, quando aconteceu, né, deu tão certo que aí as pessoas começaram a brecar. Exatamente, porque ninguém entendia, né? Ninguém entendia. E até mesmo com medo, né? Que virasse uma Brazilian Storm aí no Qualifier. Porque deu muito certo, né? O Jorge e o Renato realmente viraram um time ranqueado, foram para a Olimpíada e ficaram em quarto lugar. Fizeram semifinal, perderam para o Márcio e para o Fábio, né? Não, perderam para a gente, acho que na semifinal. Não lembro agora. Jogaram o terceiro e quarto com... Não, jogaram com a gente o terceiro e quarto. E perderam, acho que para a Holanda. Eles perderam para a Holanda. Exatamente, eles perderam para a Holanda. E aí a gente perdeu para o Márcio e para o Fábio, e daí a gente jogou terceiro e quarto e o Ricardo e Manuel acabaram ficando com bronze. Ainda teve esse jogo, né? Vocês contra o Jorge e o Renatão, mas é tipo um prêmio, né, do trabalho, né? Mas isso é uma coisa que acontecia até dentro do circuito brasileiro. Eles se cruzavam, e daí quando se cruzava, a gente tinha o cuidado de falar assim, não vamos sentar no banco de ninguém, vamos deixar os dois jogarem. E em alguns momentos, na parte mais decisiva da reta final para a Olimpíada de 2008, que era aí a gente permitia e explicava para o Renato e para o Jorge, falava, não, realmente precisa estar junto com o Ricardo e Manuel, porque eles são a principal dupla, a gente tem que dar atenção. Tudo aconteceu porque eles começaram a história. E esse jogo da que na verdade vocês jogaram também com o Fábio e Márcio, né? A gente jogou a semifinal contra o Fábio e Márcio. Semifinal contra em o 2008. Aí me fala um pouquinho desse jogo aí. Esse jogo deve ficar guardado, né? Um jogo que vocês venciam muito. Sim. Não, naquela temporada a gente estava com um histórico extremamente positivo. A gente acho que tinha perdido uma partida para eles, ou nenhuma, se não me engano. Tanto é que aconteceu um caso muito curioso, assim, que a gente ia treinar, tinha as quadras de treinamento lá, e a gente treinava depois do Márcio e do Fábio. E a gente chegou lá para treinar, tava lá o repórter, aquele Rezin lá, Regis Rezin, tava meio brabo, assim, falou, pô, cara, marquei com os caras aqui, os caras não apareceram, eu fiquei sabendo que os caras foram fazer compras, decidiram não treinar e foram para um dia de shopping. Ele falou assim, não, cara, os caras vão jogar com a gente amanhã, e os caras veio que desencanaram, não é possível. Eu lembro, estava chovendo, até a gente estava passando por muitos problemas naquela época, o Ricardo tinha se lesionado do pé, né? Estava vindo de uma recuperação muito delicada no pé e tal, mas a gente estava ali ralando, a gente treinando em uma chuva, falou, não, temos que treinar, tal, não vamos abaixar agora e tal. E a gente foi, assim, cara, e no outro dia, cara, os caras acho que vieram meio que relaxado, assim, e deu tudo certo, os caras jogaram super bem, a gente não fez a melhor apresentação, não foi bem, e os caras conseguiram ganhar no momento mais importante, talvez, da temporada e da carreira das duas duplas, né? Sim. Porque se o Ricardo e o Manuel vão, com certeza, por mais uma final olímpica ali, a chance era mais uma medalha ali de ouro ou prata, mas era uma nova página, né? Ia defender o título, né? E aí a gente, infelizmente, perdeu e tal, foi realmente assim, bastante frustrante isso e tal, mas depois a gente conseguiu ainda segurar a medalha de bronze, que foi daí a minha segunda Olimpíada, né? A oportunidade de participar de uma segunda Olimpíada. Mas aí eu já estava rodando. Quantos anos, Gilberto, nessa época? Tinha 34, acho, cara. 34, 35, acho. Não, jovem, assim. Já tinha ido duas Olimpíadas na praia. Já tinha ido duas Olimpíadas. E nesse caminho, entre 2004 e 2010, em 2006... eu lembro a gente estava jogando uma etapa em Recife, e se a gente ganhasse a etapa de Recife, tinha mais uma ou duas etapas para acabar o ano. Se a gente ganhasse, a gente era campeão brasileiro por antecipação. E era praticamente a última pra gente. Eu estava lá, me ligaram daqui, da seleção de quadra, aí era, naquela época, acho que foi o Rubinho, até que era assistente do Bernardinho aqui, Sim. que é meu amigo também, trabalhei tanto tempo com ele, foi meu técnico quando eu era garoto lá em Curitiba. Ele falou, cara, é o seguinte, a gente vai para o Campeonato Mundial no Japão e a gente está precisando de alguém para ajudar a Robertinha, porque são 2 sedes, alguém precisa estar na outra sede para filmar os próximos adversários e tal.
como é que tá a tua situação na praia aí? Eu falei, cara, se a gente ganhar hoje esse jogo, a gente tá de férias praticamente. Daí ele falou, então você poderia? Daí eu peguei, chamei o Ricardo Emanuel e o Cajá, expliquei. Ele falou, não, se preocupa que a gente vai ganhar e você tá liberado a partir da manhã, pode ir. E daí eu vim pra cá em 2006, era novembro, aí ajudei a seleção aqui, fomos pro Japão, daí foi o primeiro título, meu primeiro título do Campeonato Mundial com a seleção lá no Japão. Porra, aquela seleção timaço que era, Iba, porra, André Heller, Gustavão, Ricardinho, toda aquela turma toda ali, né? E aí foi minha primeira participação aqui. E aí eu fiquei meio assim, né? Atendi aqui, ok, morreu, fui até 2010 com a praia. E aí aconteceu, né? Realmente chegou o momento do Ricardo e Emanuel também já não estavam mais assim alinhados, né, no sentido de visões futuras e tal. Aí eles decidiram se separar e aí as coisas passaram a ter uma nova proporção, né? Aí eu comecei a pensar realmente o que fazer, porque daí o fluxo também já não era mais. A gente já estava, no nosso centro lá já tinha escolinha, já estava o Alvin e o Vitor treinando, já começando a carreira lá com 19 anos, 17 anos lá, começando a treinar juntos dentro do nosso centro. Tinha algumas duplas aí femininas, tinha o Jorge e o Renato e tal. Daí eu resolvi fazer o seguinte, falei, não, eu vou sair um pouco, vou montar um outro centro de treinamento, uma outra escolinha de vôlei, e aí a gente deu uma separada ali, e eu fiquei mais um tempo trabalhando com isso lá, e aí... A escolinha que vocês montaram talvez tenha sido a primeira lá de João Pessoa? No formato de mini vôlei, sim, porque existiam outras escolinhas com uma metodologia um pouco mais ampla, assim, mais ou menos trazia o que era, às vezes aquelas escolinhas de escola mesmo, traziam para a praia e tentavam desenvolver ali uma parte mais recreacionista, né? E aí eu trouxe uma metodologia de tantos anos que eu participei ali daquele projeto Rexona em Curitiba, de ver todo aquele dia lá, mini vôlei, a criançada fazendo o Hélio, o Tabachi, aplicando lá as metodologias adaptadas para as crianças e tal, e eu tive acesso aos materiais, montei uma proposta para a escolinha de vôlei de praia, e comecei a montar, consegui comprar uns kits de mini vôlei. Porra, muito legal. Você tinha acabado de chegar, eu acho, lá com o Pedro, né? Que daí vocês iam jogar teve com o Ricardo. Esse convite do Ricardo, do Pedro, né? E aí o Pedro falou comigo, Renato, o Ricardo me chamou. E eu queria que você fosse para João Pessoa. E aí poxa, eu fiquei assim, pensando, porque minha família no Rio, tudo, mas eu falei, não, eu vou, mas uma coisa que me moveu, assim, foi, pô, vou lá trabalhar com a comissão que ganhou o ouro, que ganhou o bronze, que era, vocês fizeram tipo uma marca, né, no vôlei de praia. Era, o Ricardo e Emanuel era uma coisa só, né? Eu imagino o Ricardo e Emanuel como equipe, né, como time, né, que é a ponta final, mas toda a comissão, assim, o Cajá, assim, você, era uma marca, assim, eu falei, pô, vou lá que eu vou aprender com esses caras, eu vou ali, vou estar no dia a dia, e aí eu cheguei e vi lá o que você tinha feito na estrutura, né, a escolinha, sensacional, assim, tinha muita gente. Tinha bastante, a criançada tinha, acho que eu comecei acho umas 3 semanas com uns 4 só, assim, depois foi enchendo, tava com 80, 90 você alunos. falou que rapidinho, né, que eu tinha conversado com você, e você falou, pô, rapidinho encheu, ficou... Porque era uma coisa gostosa, que era bola adaptada, era quadrinha pequenininha, então a criançada curtia pra caramba. E daí até pegar, né, essa notícia pela orla ali, foi aos poucos, foi indo divulgando e aí o negócio foi. Daí só que eu decidi montar num centro do lado, né, a escolinha, porque já não comportava mais espaço. E aí eu fiz lá, o Jorge e o Renato foram trabalhar comigo também, pra gente ter também um vínculo com o circuito ainda, a gente manteve. A gente teve uma proposta também de manter uma dupla feminina canadense, que também fez o intercâmbio, e isso também foi uma coisa que a gente desenvolveu ao longo desses 6 anos, proporcionar que estrangeiros fossem lá treinar conosco, né? Então foi gente do Cazaquistão, foi gente do Canadá, foi gente acho que da Itália, foi uma galera assim de fora que ia lá. Esse negócio que vocês plantaram, você que ficou de frente, o Cajá naquele momento estava mais fazendo... Eu lembro quando eu cheguei lá, o Cajá começou, acho que virou professor em Recife, eu acho que daí ele... Não, era Natal que ele estava se formando, ele conseguiu receber uma proposta de trabalho, acho que em Natal, ficou ainda um tempo, e aí ele fez um doutorado também, logo em seguida ele se envolveu, daí eu acho que foi Recife. Mas mesmo assim tomava muito tempo dele, ele não conseguia mais. Eu queria, eu falei, pô, eu
Aí eu falei, pô, tudo bem, tem o Juba aqui, que o Juba é o cara que sabe tudo aqui. Né? Aí logo depois você também saiu, eu falei... Porque, cara, aconteceu exatamente aquilo, né? Como a gente vivia de premiação, o Ricardo foi direto e reto comigo, falou assim, ó, Juba, é o seguinte, quando você estava aqui, praticamente a gente pagava 10%, quando você não estava aqui era 10% para o Cajá. Esse 10% virou 5% para o Cajá e 5% para você. Quem pagava os 5% para o Cajá era eu. Quem pagava os 5% para você era o Emanuel. Né? E quando o Emanuel saiu, você não tem mais 5%. Agora com o Pedro chegando, o Pedro vai se acertar com o Renato e eu vou continuar me acertando com o Cajá. Aí eu liguei para o Cajá, falei, Cajá, você vai continuar ou você vai sair? Ele falou assim, não, eu vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu falei, pô, cara, mas eu vou perder 5%. Ele falou, pois é, cara, não tem o que fazer e tal. Tenta montar alguma coisa aí. Daí eu falei, putz, cara, então eu vou tentar montar no centro do lado. E aí fui. Só que daí você tinha acabado de chegar. Daí eu falei, Renato, ó, é o seguinte, seja bem-vindo, boa sorte, tá tudo aqui, não sei o que, mas só que eu tô trabalhando no outro lado lá agora. Eu falei, peraí, Juba, fica aí, eu não entendi nada. E até, pô, assim, foi muito boa a sua recepção, que a gente acabou alugando um apartamento lá onde você morava. Lá no prédio que eu morava. Isso aí. Mas eu falei, pô, o cara já foi pra lá, o Juba foi pra cá. Você ficou ali tendo que entender o que estava acontecendo. Situação, e era um time assim de difícil encaixe, porque... O Ricardo jogava na entrada, o Pedro também na entrada, até eu lembro da gente conversando, pô, Gildo, o que você acha? O jogo vai ser no Pedro. Aí, pô, o Ricardo joga na entrada. Quem sabe botar o Ricardo na saída? Aí eu lembro você falando, cara, quem recebe tem a preferência. Se ele vai receber, deixa Claro, exatamente. Porque, e o Ricardo também, né? O cara, craque, eu nunca vi. Tem, assim, os lances mais incríveis que eu vi no vôlei de praia, quem fez foi o Ricardo, assim, cara. Tem 3 bolas, tem 2 bolas, assim, que eu lembro, a gente tava, uma deles, assim, a gente tava na Croácia, e aquela bola abafada do bloqueio, né, que o cara espera, o jogador vai dar um shotzinho, o bloqueador espera e salta atrasado e dá aquela catada em cima, né? O Ricardo, a primeira vez que eu vi fazer foi o Ricardo, foi numa dupla suíça, que era Rai Helschheier, né? Lembra? Isso, claro. Cara, o Ricardo atrasou assim, o Helsch foi dar aquele tapinha assim, e atacou a bola praticamente. Cara, a torcida levantou e bateu o pau. Falou, o que é isso? E era permitido, porque atrasou, simplesmente fez uma estratégia ali que deu super certo. Quando eu cheguei lá em João Pessoa, né, você chega assim, pô, lá no onde você treinava, você chega sedento, querendo ver um monte de coisa. Aí eu cheguei e perguntei pro Ricardo, mas como é que é aquele bloqueio que você coloca aqui, vai pra lá e volta? Ele fala, cara, isso aí eu faço no jogo, sabe? Eu vejo assim, eu sinto ali na hora, eu faço a fita. Então, tudo isso daí do Ricardo era dele, cara, é o feeling dele, é uma coisa assim, impressionante. Tanto é que, pô, uma vez a outra bola que eu vi, ele atacou uma bola de costas pra rede, assim, ó. De costas, assim. E a bola caiu lá no bico da quina da posição 1 lá da quadra, assim. O cara fazia umas coisas que você falava, cada um tirou isso. Não, só tento fazer, olha, tento organizar. Dos que você viu, você acha que o Ricardo foi o... O de maior habilidade, assim, maior visão e malandragem do jogo. E tem o Zé Marco, que todo mundo fala que eu não vi jogar, porque quando eu cheguei o Zé já tinha parado, estava envolvido lá com o governo da Paraíba e tal, mas diz que também ele era craque, ele colocava a bola onde queria, o cara tinha sua qualidade, né, tinha assim, sua audácia de jogo. O Ricardo tinha um pouco desse negócio de audácia, né, ele via e desenvolvia uma técnica que resolvia o problema, né, então eu acho ele realmente... O Emanuel era muito trabalhador e tal, ali, persistente no treino dia a dia ali, que precisava daquilo, mas o Ricardo, o talento permitia que ele criasse coisas novas que saía na frente de todo mundo. Espetacular. Mas enfim, aí depois disso, eu recebi uma proposta de retornar não, uma proposta para ir trabalhar em São Paulo com o vôlei de quadra de volta. E aí também, daí foi a minha primeira vez que eu fui trabalhar em São Paulo, trabalhei no Clube Pinheiros, daí comecei com o time que era Pinheiros Sky na época, que era 4 jogadores da seleção brasileira, que era Gustavão, Marcelinho, Rodrigão e Giba, e daí tinha o resto do elenco lá, era uma equipe com um bom projeto. Eu trabalhei esse primeiro ano lá, depois no segundo ano eu já fui para o SESI, comecei a trabalhar no SESI, o SESI montou uma equipe feminina, eu fui convidado para ir para lá, e a equipe do Pinheiros tinha encerrado ali, tinha ido para Florianópolis, e eu comecei já a servir a seleção aqui, que daí o Bernardinho soube que eu estava voltando para o vôlei de quadra, e aí ele falou, cara, sempre se puder dar uma força pra gente, aí eu vinha, daí nas temporadas quando acabava o clube, vinha, ajudava aqui. E fui indo, desde 2010 estou ajudando, em 2013 saiu um integrante maior
da comissão técnica, que era o Chico dos Santos. Sim. Aí eu entrei como oficial e fiz o ciclo de 2013 a 2016 como oficial mesmo do banco, né? Que você entra no banco, ajuda no jogo, tal. E aí culminou com a medalha de ouro em 2016, na Rio 2016. Mas 2012 em Londres também participei desse processo, fui para Olimpíada também, ajudei os caras lá do lado de fora, dei todo o suporte por fora. Então fiz 4 Olimpíadas nesse processo. E agora Tóquio foi minha quinta, né? Agora com o Renan, esse novo ciclo aí que abriu com o Renan, e agora também estamos um currículo, assim, indo para a próxima, se Deus quiser. Um currículo sensacional, assim, poxa, mas... você praticamente desde o início só ficou no alto nível. Desde quando eu optei sair de Curitiba, não praticamente isso, né? Só um minutinho, Então, foi muito legal, assim, porque eu tive a oportunidade de ver, né, os dois esportes, o vôlei de praia e o vôlei de quadra, a diferença que é. Realmente, e naquela época tinha todo o conceito do vôlei de praia diferente da quadra, que existe ainda hoje, mas eu lembro que eu cheguei em João Pessoa, fui dar treino, colocando os conceitos do treinamento aqui que a gente vê do dia a dia. Eu quase matei os caras, não era o Ricardo Emanuel ainda, acho que era o Jorge. O Jorge estava treinando com o Guto ainda. Eu tenho um treino que ela defende, levanta, corre, controla a bola e tal. O que a gente fazia aqui? Cara, o treino durou 12 minutos, os caras não aguentavam mais. Eu falei, cara, que é isso? Os caras não aguentam mais. Aí um dia deu conversando com o Cajó, não, calma, que a gente tem que ter mais tempo de intervalo, não precisa ser tão forte assim e tal. A gente tinha que dosar as coisas, e daí eu fui aprendendo, e daí foi muito legal, porque o Cajó e o Rocinho são mestres, negócio de periodização, de controle de volume de carga e intensidade. Eu aprendi pra caramba com eles sobre isso, e é mais fácil ver no vôlei de praia fazer isso, né? Porque é a dupla. Aí você tem menos pessoas para controlar tudo isso, então você consegue lidar ali com mais umas 2 ou 3 duplas, e aí eu aprendi bastante com eles isso. Mas o que eu vejo que o vôlei de praia não permitia era o desenvolvimento dos técnicos mesmo, porque não era reconhecido no circuito mundial, era aquele perrengue do caramba, a gente tinha que ficar lá, às vezes, esperando o jogador conseguir uma credencial para a gente entrar no circuito, para a gente sentar na arquibancada, tinha que ficar calado, não podia participar, não ajudava em nada. Ainda estamos assim nesse pé, nessa parte, a participação do jogo ainda não existe. Ou vieram, né, cara, lembra, teve uns movimentos lá que teve aquele Marco Solustre, lembra, aquele italiano, tentou puxar o movimento junto com aquele técnico alemão que foi técnico daquela dupla alemã que ganhou do Ricardo Emanuel, do Emanuel e do Alisson, Big Heckmann, e ele também foi o técnico da Laura agora. E eles se uniram para tentar fazer uma comissão de técnicos para conseguir viabilizar essa participação, mas daí eu acho que não andou. Eu participei uma vez de um congresso técnico lá em Gestalt, e perguntaram, os jogadores na época tinham congresso técnico, hoje em dia não tem mais, né? E perguntaram quem gostaria que o técnico sentasse no banco a partir da próxima temporada, e foi uma minoria. Para minha surpresa. Pois é, cara. Para minha surpresa, os próprios jogadores não aceitavam. Não quiseram. Os brasileiros todos queriam, a gente joga aqui já com esse sistema, apesar de que eu acho a participação ainda muito pequena, assim, quando eu vejo. A quadra é invejável. O técnico em pé ao lado da quadra, atuando junto com a equipe. Ali recebendo informação. Recebe a informação. Porque aqui na quadra é impressionante. Aquilo ali, muda o jogo. Muda o jogo. Então, por que a praia se restringe a isso? Contava naquela época era daquele conceito que o Cindy Smith estava envolvido na Federação Internacional, e ele trouxe isso porque era um conceito dele, que não precisava, jogador de praia tinha que ter essa liberdade, esse estilo de vida diferente, de não ter que respeitar muitas regras dos técnicos, ter aquela obrigatoriedade e responsabilidade de treinar. Meio que lenda isso daí, né? Uma coisa lenda, e a gente via que era importante, porque o Brasil se tornou o que se tornou porque os técnicos davam duro ali, treinavam pra caramba, faziam muito mais que qualquer gringo. E tanto é que os gringos vieram buscar referência da gente aqui no Brasil, no Rio aí, era cheio de gente tentando hoje em dia o sucesso aí de times europeus e outros aí é muito em função de terem vindo para cá, e olhado, participar do treinamento, alguns técnicos brasileiros eles vinham, né? Eles vinham, filmavam antes só, depois vinham com o técnico, depois o técnico ajudava. Terceiro, quarto ano o técnico estava dando treino igual o brasileiro. E aí isso tudo beneficiou os caras, mas assim, eu acho que pra gente foi muito ruim, porque para a classe de treinadores, porque a gente acabou não sendo valorizado mais como poderia ser, não em questões de
salariais, nada disso, mas de reconhecimento mesmo, de poder contribuir ainda mais com todo o desenvolvimento do vôlei de praia, produzir material. Teve um momento em que houve subiu o nível assim, para os jogadores, não só de premiação, como de estrutura, de torneio, de hospedagem, tudo, e para os técnicos... Nada, não tinha nada. A gente é como se fosse invisível. Exatamente, a gente até uma sensação invisível. Porque a gente era, a certo ponto, era invisível, né? Fazia aquelas presepadas lá de entrar escondido nos hotéis, pô, cara. Eu lembro até hoje, os caras contam assim, que, não sei se você me confirma se é verdade depois. Acho que o Pedro uma vez falou pra você, né? Você acha que vocês estavam muito tempo longe, né? Porque é uma vida, pô, mambembe mesmo. Aí um dia você acha que foi pleitear alguma coisa, um quarto, os caras pagam. Aí o Pedro falou assim, não vou pagar quarto nenhum, pô. Ricardo Emanuel lá, bota os caras pra dormir no quarto clandestino, não sei o que, você tá nesse tempo fazendo a mesma coisa, pô. Essa o que vai ganhar. Mas assim, pô, pelo amor de Deus, se dormir no chão vai ganhar jogo. Vocês como foram pioneiros, e assim, os times não tinham patrocínio, muitas vezes se lançavam lá para jogar o counter-bota, e aí vocês, pô, eram o time que ganhava e faziam esse tipo de sacrifício, os outros também, falam, pô, olha aí, se eles que estão fazendo... Mas, cara, sabe o que era? Não era muito imposição dos jogadores, não. Era senão não ia ter, né? Não ia ter, e o Cajá mesmo, ele pensava assim, porque ele tinha 2 empregos públicos que ele não poderia correr, ele nunca acho que correu o circuito todinho para os atletas. Ele ia quando ele conseguia ali uma liberação de alguma coisa ou outra, que daí participava. Ou ele via qual eram os principais para ele estar, os grandes slams e tal, e ele ia nessa. Muito tempo. 2 ou 3 semanas no máximo. E aí ele escolhia isso e ele ia. E aí, em contrapartida, para ele não se desgastar e exigir muita coisa dos caras, só que ele ia tão pouco, ele falava, não, cara, me dá o que der, aí eu faço, não tem problema. Então ficou uma relação cômoda para os dois lados. Sim, mas era um efeito dominó, porque os caras que fazem isso... E aí eu também, não era eu, essas coisas eu não consegui mudar quando eu cheguei. Sim. Porque daí no ano olímpico até rolava assim, um apoio, né? Tinha o apoio do governo, da Paraíba e do COB, e aí tinha uma graninha a mais, a gente conseguiu uma época fazer que tivesse quarto para a comissão técnica e tal, foi um pouco mais tranquilo. Mas para tirar todas as etapas era impossível. E Ju, assim, você fala do Cajá assim, com muito carinho, eu vejo que vocês tiveram uma trajetória incrível, assim, você já falou que aprendeu muito assim, com ele. Mas ele é um cara muito supersticioso, né? Muito. As pessoas sempre falavam que o cara era cheio de maninha, cheio de... quando eu encontrei ele tinha um jacarezinho dele, né? Jacarezinho. Eu lembro como é que era a história do jacarezinho? A primeira coisa dele, a primeira etapa que eu encontrei com ele foi uma etapa em Salvador, do circuito mundial. Foi a primeira vez que fui apresentado, comecei a trabalhar com eles e tal. E daí tinha essa parada de você sentar na arquibancada e ele ficava com o jacarezinho no bolso dele, na mochila. E aí a gente assistindo o jogo pegado, e eles ficavam ali sofrendo, ele assim sofria pro jogo. Ai meu Deus do céu, ai Jesus, não sei o que, De repente comecei a escutar uma olhada, que eu olhava assim, então o Cajá dentro da mochila apertando, eu falei, Cajá, o que é isso? Eu disse, não, meu jacaré da sorte, não sei o que. E ele apertava aquilo ali, a coisa que não dava uma ajudada. E ganhava o jogo e tudo estava dentro daquele conceito. Só que daí foi indo, cara. E aí começou a ter umas coisas assim de sentar no mesmo lugar, todo mundo ficar na mesma posição, não se aumentando, né? Puta, uma vez, cara, eu tava na... Como é que é aquela etapa da Polônia, lá está Jablonski lá? Porra, aquela tipo uma fazendinha. Tem uma fazendinha, tem uma treina principal, mas as quadras são construídas, tem um barranco assim, e a quadra é em cima do barranco aqui. Cara, a gente tava no barranco assistindo, desconfortável, né? Você achou que ali era o ponto? Cara, ali era o ponto, cara. Eu ali era o ponto da sorte, né? Não tinha mais posição. Cara, não aguento mais ficar aqui. Ele fica, não se mexe. Tinha essas, mas era engraçado, a gente se divertia pra caramba, porque tinha essas sofrimento, mas putz, no final dava tudo certo. É engraçado assim que eu mandei uma mensagem pra ele falando que queria também gravar com ele, fazer um depoimento dele. Tem que ter o depoimento dele, né? E aí ele perguntou, mas você vai gravar com quem aí em Sacolinha? Eu falei, com o Juba. Ele falou, pergunta pra ele qual foi a caminhada que ele deu, que história... Ele falou, quanto que você caminhou, que história é essa? Ele não quer me contar, eu falei, conta aí, cara. Então pergunta pra ele. Então, a gente tava jogando uma etapa em Montreal, e era as etapas tinham muitos lugares que eram feitos em arenas grandes que eram de tênis, né? Sim, que era meio... E essa era retirada da cidade, assim, longe da cidade, a gente ia de metrô. Foi uma das vezes que a gente alugou um apartamento no centro de Montreal
e os caras estavam em um hotel próximo, e a gente ia de metrô e encontrava com os caras lá, falava assim, por internet, naquela época tinha só Skype, Messenger, uma coisa assim, para avisar os caras, ó, estamos saindo, o jogo é tal hora, encontrava os caras e ia lá antes para falar com os caras e tal, e já tinha preparado o jogo pela manhã e tal, enfim, tava tudo pronto. E a gente ia para lá, pro jogo. Cara, daí a gente passou o dia todo na arena, aquela loucura, né, de ficar lá, jogo até de jogo e tal. Semifinal contra a Austrália, cara, que o time da Austrália que era difícil de jogar. Puta, os caras passavam na entrada, tacavam chutado na saída. O Ricardo nem ia nessa bola. Ia, já ficava na outra, só ia correndo pra trás do cara, era uma loucura. E tinha que sacar bem, o jogo era muito pesado. Shakhtar. Shakhtar, isso aí. Aí, cara, a gente ali, o pau pegando 1-0 pros caras, a gente, no segundo set duro, aí o cara já falou assim, pro Rocinho, falou, baixinho, seguinte, Juba, se a gente ganhar essa semifinal e ir pra final, nós temos que fazer alguma coisa por isso. Vamos voltar a pé? Daí eu falei, Cajá, mas a gente veio de metrô, cara. Metrô, geralmente, quando a gente pega metrô, é longe. O Rocinho de carro falou, não vou não. Daí o Cajá falou, olha, baixinho, presta atenção. Daí o Rocinho, tá bom, então vamos. Cara, a gente ganhou o segundo set, ganhamos o tie-break, num pau desgraçado também, mas ganhamos. E aí começamos a se arrumar. O Rossini começou a ver, cara, no mapa a distância que era. Ele falou, não, vou quebrar isso aí, vou de metrô. E o Rossini foi e eu fui no Cajá. Cara, a gente começou a andar 1 hora andando, Renato, e nada, a gente não sabia nem onde estava mais uma hora. Não sabia nem onde estava. Cara, daí a gente perguntava, e as pessoas percebiam que estava meio perdido, os caras, querem ajuda, e a gente não falava direito inglês. Porque a gente aqui de mochilinha, tudo diferente, andando meio na rodovia, cara, pegamos rodovia e tal. Aí a gente falava, downtown, os caras, não, vai aí, vai reto. Daí fomos indo, cara. Aí andamos mais, acho que 1h30, cara. Chegamos, meio que via as luzes, assim, chegando mais, tinha mais centro, mais comércio, assim, a gente falou, não, estamos perto, né? Aí chegando perto, começamos a reconhecer umas ruas que a gente tinha passado. Aí a gente passou perto de uma praça, tava tendo um festival de jazz, cara, em Montreal. Pô, super legal, a festa, cidade toda em festa à noite, assim, tudo, pô, super aberto, todo mundo se divertindo na rua, não sei o quê. Aí o cara falou, não, vamos parar aqui, vamos comprar uma cervejinha pra gente, a gente merece. O cara não aguentava, as pernas não aguentavam mais. Aí pegamos, compramos e ficamos assistindo um show numa praça, eu e ele tomamos uma cerveja, e não podia tomar cerveja aberta ao público, assim, tinha que ser escondido. E a gente super preocupado, cara, tomava escondido com a mochila assim e tal. Aí apareceu lá, tava até tendo um show daquele Otto, sabe, aquele cantor. Claro. O cara apareceu lá, começou a cantar junto com uma mulher lá, que a gente falou, nossa, olha que loucura. Cara, daí ficamos lá, chegamos no apartamento depois, acho que mais um tempo ainda, o Rocinho tava desesperado, já não sabia, falou, cara, se perder não vai ser alguma coisa. Aí chegamos, já era meia-noite, sei lá, cara, assim, mas ficamos, aproveitamos, mas foi muito divertido, porque a gente se perdeu, cara. Falou, não, tá tudo bem, cara, vamos andando aí, daqui a pouco a gente acha. E com o Cajá tinha essas coisas, era super divertido por causa disso. Pra ele não tinha tempo ruim, ele ia, ele curtia, a gente fazia aquilo ali virar uma coisa positiva pra gente. Mas essas coisas bom, assim, cara, que vocês fizeram, alguns ainda fazem, eu acho que isso são as recordações que a gente guarda, assim, que são para sempre. É claro que a gente quer vencer o campeonato, esse é o objetivo principal, por isso trabalharam tanto. Mas essas coisas, assim, são marcantes, e fazem com que o time ali no processo, né, cria assim uma unidade, né, uma coisa que é de vocês, assim, vocês criam, ninguém separa, né? É um lance do merecimento, do você lutar por algo maior, não só para você, para o teu, porque eu vou ganhar, você é um campeão olímpico, ou você ganhar uma premiação, não é isso, é uma coisa maior que isso. Que fazer um negócio, cara, vencemos tudo isso. Exatamente. Estamos juntos e as oportunidades que aparecem, né? Inclusive, esses tempos atrás, o Cajá me escreveu, ele queria que a gente conversasse sobre cargas de treinamento, comparar a carga de treinamento do vôlei de praia e a carga de treinamento com a quadra. Como ele falou, pô, você que está vivendo agora aí, teve também com a gente aqui, sabe? Me fala mais ou menos, que eu acho que eu vou fazer um artigo e tal, o Cajá escreve muito sobre essas coisas. Daí hoje eu mandei um áudio para ele, ele pegou e mandou várias fotos. Uma delas, cara, foi uma vez na Áustria, eu estava sentado, isso em 2004. Ricardo e Manuel eram já, né, ali favoritíssimos e tal. Me senta do meu lado o Kurt Kirer, cara.
E o cara falou, se apresentou, falou, ó, meu nome é Kart e tal, você comentarista da BBC Esportes, na Olimpíada, queria pegar umas informações sobre Ricardo Emanuel. Cara, eu não falava inglês, nada, assim, desesperado, nervoso, deu. Quando eu era moleque, eu vi o cara jogar na cara e o cara sentou do meu lado. Falei, putz, e agora? Daí comecei, ele falou, não, ó, pode falar um pouco português, que a gente vai se... Daí eu fui falando um pouco, a gente ficou ali conversando, daí o cara já tirou uma foto e me mandou dessa vez. A mensagem me mandou essa foto. Falei, e essa foto? Eu falei, pô, cara, olha só, as oportunidades vão aparecendo. Daí outra vez eu estava sentado em Salvador mesmo, do lado, filmando o jogo, sentou um cara, um americano com um charuto, fedido pra caramba, sentou, começou a assistir o jogo do Ricardo Emanuel, assim, e ele era técnico de uma equipe americana, feminina, que ia jogar logo depois, não sei o que. Esse cara começou a falar umas coisas, não entendi nada. Aí acho que chegou o cara já, eu falei, cara, nem sei o que esse cara tá falando, não sei o que. E o cara ficou quieto, né, cara? Aí na etapa de Berlim, eu vi o Manuel falando com o cara. Daí eu falei, mano, quem que é esse cara aí, cara? Porque esse cara, lá em Salvador, ele ficou falando comigo, não entendi nada que o cara falava, e o cara com aquele charuto na boca era mais difícil ainda entender. Ele falou, cara, esse cara é o Jim Mendes, cara. Esse cara é o cara mais famoso da EVP, do circuito americano, o cara que conseguiu ganhar mais número de etapas seguidas no circuito americano, o cara é uma lenda lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falei, putz, o cara tá do meu lado de volta. Então você vê, a gente vai tendo a oportunidade de ter essas histórias e poder talvez dividir assim, né? Trocar uma ideia com os caras e tal. Nessas duas, com um eu aproveitei um pouco mais, o outro eu aproveitei zero, mas o esporte faz isso, né? Juba, assim, e na praia, assim, quando separa um grande time, um grande projeto, que não é só o projeto de vocês com o Ricardo Emanuel, é o que todo mundo quer fazer. Claro. Tem aquele luto, né? Assim, você comentou, pô, e agora que eu vou fazer? Diminuiu, mas assim, é sempre impactante, é sempre... né, cara? Eu acho que como foi assim, Charles e Adriana, quando acabaram também, né? Eu acho que a Letícia deve ter sofrido bastante nessa situação, porque foram duplas incríveis que fizeram conquistas assim que eu sinceramente não vejo uma dupla sendo formada tão rápido e conquistando tanto como o Ricardo e o Emanuel conquistaram, assim, uma coisa absurda assim, o que eles faziam, e a sincronia que eles tinham, o entrosamento que eles tinham, e aí lógico, foi muito difícil para nós, mas a gente, enquanto a partida, a gente sabe que para eles não estava mais dando, eles não conseguiam mais conciliar os seus objetivos de vida com os seus objetivos esportivos ali. E a gente falava, não adianta ficar sofrendo, não quer, né? Porque eu lembro que eu não fiz parte da comissão de vocês, mas fui para João Pessoa com a intenção de, lógico, fazer o time Ricardo e Pedro acontecer, mas poder colher nessa fonte, né? Sim. E aí, como eu fiquei triste quando um foi para lá, o outro, eu lembro o dia que você me entregou aquele computador, que eu não sabia nem o que fazer com aquele computador, que estava... Porque você foi o primeiro cara na praia que coletou dados. Eu lembro você falando comigo, isso aqui ajuda a ganhar, não ganha não, mas ajuda a ganhar. E tu me entregou o computador, me ensinou como mexer, e tinha um material enorme ali que vocês gravavam tudo, vocês tinham tudo ali. Ali naquela época a gente estava usando um programa francês, que aí a gente era muito fácil de operar porque você tocava na tela. Naquela época não tinha isso, né? Parecia aqueles caixas automáticos, você ficava tocando. Eu tinha visto só uma vez um australiano desenvolver um programa similar, e esse francês a gente tinha conseguido, com a ajuda lá de uns amigos nossos que trabalhavam na França, o Rubens, lembra do Rubens? Sim, o Rubens. O Rubens intermediou um contato, ele é argentino e está na França, mora na França há muito tempo. Está lá ainda, né? Quando a gente vai lá. Então daí ele intermediou, que era um programa que se chamava Mercury, eu acho, naquela época. Hoje esse Mercury foi vendido para uma empresa maior e tem uma proporção muito maior esse programa. E a gente usava essa época, mas era muito fácil de imputar os dados ali, e a gente foi desenvolvendo um banco de dados enorme e ficava nesse computador. Quando precisava, ia buscar lá imagens de jogadores de 2, 3 anos atrás, que às vezes estavam fora do circuito, mas entravam pro ranking de volta. E o Cajá era assim, cara, era incrível, eu ficava meio até chateado assim comigo, às vezes, e mais puto com ele. Porque, eu ficava vendo o jogo, via 2, 3 vezes o jogo, eu olhava, agora só passe A, agora só passe fora da rede, agora só saque viagem no cara, agora só saque flutuado no cara, agora só na direita. Né? Cara, eu ficava horas vendo aquilo ali. Daí, pra trazer alguma informação pro Cajá. Cara, aí o Cajá falava assim,
já tá pronto o material aí, Júlio? Eu falei, tá. Ele falou, vamos. Eu falei, vamos. Aí o cara já vinha, deitava na cama, cara. Ficava assim na cama, deitado assim, ó. Na cama, a televisão lá. Ele pode passar aí. Daí eu falei, cara, já não tá aqui, ó, cara. Os relatórios dele olhava assim, não, beleza, eu vou ver isso aqui depois, mas pode passar. Daí, primeira bola, segunda bola, daí ele se arrumava de volta na cama assim, mais uma, ele falou, tá bom. Eu falei, cara, já, mas pô, tem mais. Ele falou, não, cara, já peguei a manha ali. Aquele cara ali dá um passo, tal hora, não sei o que, se sacar no contrapé do cara. Cara, ele chegava e falava isso pro Ricardo, o Ricardo destruiu o cara no bloqueio. Falava, não, vamos sacar assim que sai a bola, quando sai a bola o cara não consegue golpear assim, o Ricardo espera. Ele tem matava o jogo, né, cara. Era incrível. Há um tempo atrás eu estava deletando ali a caixa postal, e-mail antigo, e aí eu vi uns e-mails que o Cajá me mandou na época do Ricardo Pedro, e aí tinha uns detalhes assim, olha, na perna esquerda dele, um saque ali próximo ao joelho, exatamente, umas especificidades assim que eu falava. Não, e era cacuete que os caras tinham, assim, às vezes estavam uma passada, aí quando o cara lançava a bola, eles faziam assim. Nesse fazer assim, o cara falou, não, saca aqui que quebra o passe, aí o passe vindo assim. E aí outra que, porra, quando levanta de toque, levanta de manchete, eu nunca tinha tocado nessa situação. E o cara falou, não, cara, levantou de manchete, o ataque é mais, a bola vai mais alto, o cara monta mais corredor. A bola levantada, a bola é mais rapidinho, o cara ataca mais diagonal. E aí, cara... Esses detalhes também de vento. Você tá por vento, é assim, pode fazer isso. Não, ele matava o jogo rápido, ele batia o olho e matava o jogo rápido, assim, sabe? Aí depois ele viu o relatório, daí ele queria cruzar dados, ele falava, não, ó, mas esse cara aqui tem mais erro, é melhor performance desse cara, mas o erro é mais alto desse cara, que é melhor performance do que o outro. Então vale a pena arriscar nele, que uma hora ele vai errar e vai errar mais vezes. Ele ia a fundo nessas coisas, era muito legal, assim, sabe? É diferenciado. E o Rossini também, cara, que pra mim, na área da preparação física, o que ele fazia com os caras, cara, porra, se deixava os caras nos cascos, assim, sabe? Toda a teoria, a metodologia que ele aplicava nos caras ali, à tarde, fazia fartlek, fazia intervalo treino, salto pra caramba, Cara, era assim, e era tudo muito conjugado, era muito legal isso, porque essa periodização encaixava, né? O Rossini falava, ó, vou dar pancada aqui, daí a gente aliviava no treino, ó, dei a pancada ontem, o treino de manhã era mais leve, daí, ó, agora você pode soltar o chicote dos caras que eu vou segurar na preparação física. Então tinha uma combinação muito legal, assim, funcionava super bem. Eu achei que foi a melhor época, assim, de planejamento que a gente teve, assim, quando a gente estava focado nesses objetivos, assim, foi muito legal. E você também, já lá em João Pessoa, fez essa coisa de detectar talentos, né? E na quadra você também fez, né? Também. Daí no começo, né, assim, aqui eu ajudava mais no adulto, mas sempre comecei a me envolver também com o vôlei de base, né? Aí, há 3 anos atrás, a gente veio e fez um laboratório, que é um projeto que tem em parceria com o COB, que a gente pega atletas que não estão a caminho de receber a primeira convocação, então eles são observados, vêm para cá, são observados ao longo do ano, acaba o ano em janeiro do outro ano, eles vêm para cá e passam uma semana, 10 dias conosco aqui para a gente olhar, e daí são possíveis convocações para a primeira seleção, que é a Sub-19. Então são atletas de 16, 17 anos que vão ser convocados para a Sub-19, que é de 17 e 18 anos. Vocês fazem isso ainda? A gente faz uma... inclusive teve recentemente agora também chama-se laboratório, né? Laboratório Olímpico, que a gente traz esses atletas, são pré-convocados, né? São convidados, na verdade, de passar dias aqui com a gente, e os técnicos olham de uma visão bem técnica, assim, e colocam eles ali juntos, para daí o técnico da categoria Sub-19 fazer a primeira convocação. Além dos campeonatos que acontecem ao longo do ano, que esses atletas ficam no radar e são acompanhados. Então a gente sempre faz isso na quadra, nas seleções, nos clubes também o envolvimento das categorias de base que ascendiam a equipe adulta, também tinham, a gente ficava em observação sempre, fazendo peneirada, fazendo processo seletivo, pegando atletas de fora ali para montar a sua equipe para o ano, junto com os atletas da base, para fazer esse projeto, os caras fazerem a caminhada deles dentro do clube e chegarem na equipe adulta. Então, é uma coisa que... você falar isso, assim, você ficou 6 anos na praia, né? 6 anos. Na quadra você ia tô 12, né? 12. Aí a gente vê, assim, um projeto desse de laboratório, né? Assim, pensando numa coisa a longo prazo. Por que você acha que na praia ainda nós não fizemos? Tivemos alguns projetos isolados, né? Às vezes de centros de treinamento, como vocês lá,
fizeram inicialmente lá em João Pessoa, e até a inspiração, porque muita gente que era garoto lá na época, hoje está lá no CT Cangaço, que faz sucesso, mas eles viram esse modelo e estão replicando, né? A CBB fez aqui uma época para em cima do feminino, jogadoras de altura X, que saiu a Elise, saiu a Lili, saiu a Ângela, buscavam jogadoras mais altas, né? Mas a gente não fez mais. Você eu confesso que eu acho a configuração da praia ainda eu não consigo enxergar também o melhor formato hoje em dia, porque é tudo muito assim polarizado, né? Não tem uma coisa, esse centro aqui vai desenvolver do começo ao fim, lógico. Hoje já existe um pouco mais, tem lá, escuto que tem Maringá, escuto que tem algumas coisas no Rio, algumas coisas assim pontuais desenvolvendo, mas não existe um engajamento assim de você fazer um projeto do cara começar ali com seus 15, 16, e o que eu acho que evoluiu foi o seguinte, que antes tinha muitos atletas que quando decidiam largar o vôlei de quadra, era lá com seus 17, 18 anos, e daí se lançavam na praia como aventura. Ainda tem. Ainda tem, mas eu acho que acontecia mais lá atrás. Mas hoje em dia o pessoal para de jogar. Então, mas porque também, em compensação, eu acho que tem atletas já sendo formados na praia desde o começo. Entendeu? Então, vou te dar um exemplo, o Vitor e o Alvinho, eles foram formados na praia desde o começo. Jogaram nos seus colégios lá e tal, em João Pessoa e tal, mas o Jorge também, que está jogando também, que estava lá com a gente no começo, eu via que vinham de processos de escolinha de praia e daí seguiam a carreira. Mudou, tem essa possibilidade também. Mas o formato, cara, tinha que ter grana, tinha que ter um projeto gestor, uma coisa, um plano comercial de ter assim, uma lei de incentivo apoiando esse projeto. E daí, que o grande lance é o seguinte, antigamente o atleta que buscava o patrocinador e contratava o treinador. Esse processo está invertido, a pirâmide está invertida, tem que ser o contrário. O treinador deveria ir atrás, angariar fundos, recursos e falar, cara, tenho aqui um projeto incentivado, quero fazer assim, 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 quero convidar você para trabalhar comigo. Ainda acontece muito assim, né? Eu às vezes fico pensando que quando eu jogava ainda, assim, tinha... A coisa era mais regionalizada. Assim. O Nordeste jogava no Nordeste, o Sudeste no Sudeste, o Sul no Sul, e no final tinha o Brasil Open. Mas era uma forma mais barata. Sim. Mas porque ali cada um faz na sua região, vai de carro, vai de ônibus. A coisa de correr o circuito brasileiro inteiro para o jovem, né? Era mais caro, né? Tanto é que eu acho que também essa regionalização é uma boa opção ainda fazer. Eu também, né? eu acho fazer, sei lá, 4, 5 centros regionais e joga ali, porque você fomenta. Isso, de uma certa forma, vem sendo feito. Tem um campeonato que chama da quadra, que chama CBIs. Sim. É o Campeonato Brasileiro Interclubes, né? Que é pela Comitê Brasileiro de Clubes. Eles têm esse projeto de fazer regionais, dos regionais se tornarem aí nacionais, uma fase final e aí jogarem. Então, às vezes você vai trazer uma equipe do Nordeste para jogar no Sudeste, provavelmente uma equipe só vai se candidatar. Mas se você fizer uma seletiva lá, você vai ter 20 ou até mais equipes tentando buscar o espaço para ganhar condições, benefícios para virem para o Sul para jogar. Acho que isso é uma forma de também fomentar na região. Né? O Sul pode fazer, o Sudeste, Centro-Oeste, Norte pode fazer 4 regiões, seguramente daria um movimento. Como é o processo de jogos escolares, né? Jogos escolares jogam as escolas dos municípios, classificam para uma fase estadual, do estadual classificam para uma fase nacional. São ideias, eu acho que tem bastante possibilidades. Mas o mais importante é desmistificar, que agora realmente eu acho que o vôlei de praia está entrando no processo da esporte escolar. Sim. A CBDE está fazendo campeonatos. Eu acho que isso vai ser bom. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom porque agrega, primeiramente, a possibilidade de fomentar e a educação com o esporte, que também você consegue. E aí você consegue conciliar tudo isso. Isso aqui, a gente vê decisões assim sendo feitas por atletas. Os atletas, principalmente de fora, a gente vê a diferença de tomada de decisão. O brasileiro tem essa particularidade, porque o brasileiro tem, né, a malícia, tal, a manha do jogo, como eu falei do Ricardo e tal. Mas os estrangeiros, eu vejo pelas oportunidades que tem, pelas condições, têm uma visão mais ampla das coisas, estão mais preparados, não sofrem tanto, às vezes, com sistemas que precisam
ser logísticos e não só de performance dentro da quadra, mas o cara tem que saber se organizar, ter uma boa gestão financeira do seu projeto e tal. E isso tudo a educação permite, porque o cara tenha uma visão maior dessas coisas. Porque às vezes o cara fica só nessa vida quadra e não se dedica à educação. Alguns componentes da educação podem ser fundamentais para você desenvolver melhor o teu projeto, a tua visão de desenvolvimento. Até mesmo para o jogo, hoje em dia que a tecnologia está cada vez mais inserida, aí a interpretação de gráfico, claro. O cara olha ali, não tem põe a bola no alto aí que eu vou ver. Exatamente. Bola, não, isso não é só na praia, a gente sofre na quadra também. O processo cognitivo. Estão sentindo muito isso. É muito engraçado. Eu tenho uma história com o Bernardinho. Uma vez a gente estava vindo jogar um campeonato, estava no Japão, e aí a gente ia jogar a fase final. Saía de uma cidade, pegava o trem lá e ia lá para outra cidade, para Tóquio, eu acho. E aí a gente foi, no mesmo vagão que a gente tinha a equipe dos Estados Unidos. E daí da metade para frente estava a equipe dos Estados Unidos, e da metade para trás estávamos nós. Aí a gente estava bem na divisa, a comissão técnica do Brasil estava sentada bem onde começava dos Estados Unidos. E na nossa frente tinham 3 atletas sentados, estava eu, o Bernardinho, acho que o Rubinho ou o Fiapo, não lembro. E a gente sentado ali, e daí no meio da viagem assim, na fresta do banco assim, o Bernardinho me cutucou e falou assim, peraí. Daí eu olhei na fresta assim, tinha um atleta com papel, e vendo assim um papel. Daí ele falou assim, e eles estavam na nossa chave, a gente ia jogar contra eles. Estão estudando a gente. Já indignado, já puto, assim, né? Daí ele levantou, começou a mexer no bagageiro e começou a olhar assim por cima, assim, se o cara que o cara tava vendo. Aí ele mexeu no bagageiro, ele sentou e falou assim, não é nada, cara, eu acho que não é estatística assim. Daí passou um tempo, assim, ele pegou e puxou um papo com o cara, falou, vem cá, o que vocês estavam lendo aí? Cara, o cara estava estudando, o cara fazia Harvard e estava estudando para fazer as provas. Quando acabasse o campeonato, tinha que voltar aos Estados Unidos e concluía, sei lá, ciências políticas, um curso, assim, pesado de Harvard. O outro também estava estudando outra coisa. Então, o atleta só tem a cultura de desenvolver e cognitivamente ajuda pra caramba, sabe? Manter tranquilidade, entender o contexto todo. E eu acho que a gente precisa realmente desenvolver bastante isso aí, estamos ficando para trás. Com certeza, né? Ju, porque antes que eu já agradecer, porque daqui a pouco você tem que dar treino, eu também, porque você tem muita história, vontade de ficar aqui Nossa, escutando. Dá para contar muito. E pô, eu que estou na praia, joguei vôlei de quadra, mas estou na praia há muito tempo, assim, a praia, e agradecer mesmo, assim, tudo que vocês fizeram. Valeu. É legal obrigado escutar você, demais. O pessoal que teve essa participação tão importante para a gente, e eu estou fazendo isso para as pessoas mesmo conhecerem. Sim. E terem essa... Porque as pessoas dizem, como é que era, como é que... Não, eu acho que não só para as pessoas, né, cara, acho que para os jovens também é importante eles entenderem isso. As pessoas às vezes não lembram mais quem são Giba, daqui a pouco não vão lembrar quem é mais Ricardo, quem é Manuel, infelizmente. Se as coisas não ficarem na memória aí, sendo relembradas... Eu vou contar aqui, não vou falar o jogador, eu estava uma vez, você lembra quando a gente tinha a praça, né, no circuito do Banco do Brasil, tinha aquelas escolinhas e o Xandó dava a escolinha. E aí um jogador estava assim pra gente, pô, mas quem é esse Xandó? Eu falei, pô, imbecil, muita gente que está aqui só joga por causa dele. A gente só começou a jogar vôlei por causa dele. Então isso se perde muito rápido, né, cara? É muito legal, porque a gente sentia assim que a gente está motivando os jovens. Eu participei um dia de um camp esportivo em Campos do Jordão e eu levei as medalhas. As medalhas, a gente tem as réplicas das medalhas olímpicas. E aí eu fiz uma palestra nisso, falando, assim, contando um pouco da minha história, e eu tava com as medalhas escondidas, assim. E aí eu vou contando, e no final eu abro e mostro as medalhas. Cara, o Jorge tinha jovem que se levantava no final, vinha abraçar, chorando, emocionado. O cara nunca viu uma medalha tão perto. Poxa, agora realmente estou super feliz em estar aqui, não sei o quê. Então essas coisas são legais de fazer, cara. Eu não queria perder a oportunidade assim, de encontrar você, né? Porque a gente passou ali no refeitório e aí eu brinquei com você e falei, pô, esse aqui é da praia. Porque pra gente que é da praia, a gente ainda vê você. Claro, tem a maior saudade. Mas é muito carinho. Legal, assim. E eu acho que tem tantas outras pessoas, assim, poxa, eu entrei no meio de um processo que já tinha muita gente pra trás, aí que tem história pra contar, Jorgeão, Leão. Não, tem muita gente. Alemão. Agora eu tô decidindo assim, quem eu for encontrando, eu pergunto se, vamos registrar alguma coisa? Certamente, Cajá, Rocinho, deve ter coisa pra caramba. Eu já falei. O Ronald agora lá, vai ter muita coisa. Vai fazer um super documentário aí. Boa sorte. Valeu.